outubro de 1517, na Alemanha, precisamente na cidade de Wittenberg. O monge agostiniano Martinho Lutero afixou, nas portas do castelo daquela cidade, suas teses, 95 precisamente. Era o seu pensamento, que contestava muito daquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana de então pensava, ensinava e praticava. Essas teses tiveram uma grande repercussão, foram muito difundidas no mundo cristão daquele tempo e tal decisão de Lutero marcou o início do grande cisma do Ocidente, o cisma protestante. 500 anos depois, ano de 2017, somos convidados, nós católicos, não a comemorar, não a celebrar esse acontecimento, não se celebra cisma, não se celebra o pecado, mas somos convidados a nos debruçar sobre a doutrina da Igreja a respeito daquilo que pensava Martinho Lutero e que ainda hoje é defendido pelos seus seguidores. Teremos ocasião aqui de refletir sobre essas teses todas, mas hoje nós vamos sintetizá-las em 5 grandes pensamentos de Martinho Lutero. Ou seja, essas 95 teses podem ser sintetizadas nessas afirmações luteranas. Primeiro, a síntese, portanto, da teologia protestante. Somente a Deus glória, a mais ninguém. Primeira tese protestante. Segunda, somente a fé. Terceira tese, somente a graça. Quarta tese, somente Cristo. Quinta tese, somente a Escritura. Lutero, portanto, contundentemente sustenta: somente, 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 somente. Somente a Deus glória, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura. O programa de hoje vai se debruçar sobre a primeira afirmação. A primeira chave de leitura de Lutero, a primeira síntese dessas 95 teses, somente a Deus glória. O que pensava Martinho Lutero ao sustentar essa afirmação? Nenhuma criatura é digna de ser merecedora de glória. Só se deve dar glória a Deus. Lutero assim pensava, tentando se contrapor aos santos da Igreja Católica, que eram e são honrados, que são venerados. Lutero contestava esse tipo de veneração que a Igreja Católica do seu tempo prestava aos santos e aos beatos. Lutero também contestava a honra, as homenagens que se prestava naquele tempo às autoridades eclesiásticas, ao Papa, aos cardeais, aos sacerdotes, a quem quer que fosse. Lutero, portanto, radicalizou: somente a Deus glória. Nada de glória aos anjos, nem aos santos da Igreja Católica, nem a nenhuma criatura. Só Deus é merecedor de glória. Somente a Ele glória. E ele citava textos da Escritura para sustentar, para fundamentar o seu pensamento. Vamos então aos textos citados por Martinho Lutero. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor. Esse é meu nome. A ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. Martinho Lutero interpretava assim esse texto: somente Deus é merecedor de glória e Deus não concede esta glória a ninguém. Esta honra, esta prerrogativa é única e exclusiva dele. Só existe glória em Deus.
Lutero também vai buscar numa frase de Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 44, a fundamentação para o seu pensamento. Diz o Senhor: como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Pronto, aqui está, em síntese, o pensamento de Lutero a respeito da glória. Repito, para Lutero, somente a Deus glória. E isso, segundo ele, tem o respaldo da Escritura, sobretudo nesses dois textos que nós acabamos de ouvir. Antes de respondermos a este pensamento, convém dizer, em poucas palavras, o sentido da palavra glória. O que significa glória? A expressão na língua grega doxa, que tanto significa glória como significa opinião, mas fiquemos com o sentido de glória, é o esplendor, é o fulgor, é a honra, é o brilho, é a intensidade da realidade esplendorosa que reside única e exclusivamente em Deus. O anjo, quando fala aos pastores, glória a Deus nas alturas, refere-se ao esplendor, à magnitude, à grandiosidade, à beleza, à intensidade do esplendor do ser de Deus. Glorificar a Deus é tributar a Ele a glória que lhe é própria, é reconhecer que o Senhor é fulgurante, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é glorioso, que o Senhor habita em luz inacessível. Glorificar a Deus é isto. Ser glorificado pelos homens, quando nós glorificamos a Deus, nós não acrescentamos nada absolutamente a Ele. Deus não precisa da nossa glorificação. Nós é que sentimos a necessidade de glorificá-lo. Não para que Ele seja mais glorioso do que Ele já é, mas porque é nosso dever, é nossa salvação. O que agrada a Deus quando o glorificamos é que, glorificando a Deus com as devidas disposições, nós participamos desta glória, nós nos santificamos, porque, como rezamos na missa, é nosso dever e é nossa salvação. Mas o que as outras passagens da Bíblia dizem a respeito desse argumento? É verdade que a glória em sentido absoluto, em sentido estrito, é só de Deus. E não buscais a glória que é só de Deus, disse o Senhor, no texto que acabamos de citar. Porque somente Ele é o ser infinito, é o ser glorioso. Todas as criaturas, todos os outros seres fora dele, vieram dele, procedem dele, são obras dele, conduzem a ele, o único glorioso, essas criaturas, o seu louvor, a sua glorificação, a sua adoração, o seu reconhecimento é verdade. Em sentido estrito, em sentido absoluto, em sentido ontológico, em sentido metafísico, a glória só é devida a Deus. Nesse sentido, a afirmação luterana, que não é absolutamente luterana, mas é bíblica, glória que é só de Deus, foi Jesus quem disse isso, o texto já foi citado nesse programa. Não é que Lutero estava certo, a Escritura citada por Lutero é quem está certa. O problema não é a Escritura, mas a interpretação que Martinho Lutero dá a essa afirmação. Isso por quê? É verdade que a glória é somente de Deus, mas, fora de Deus, alguma criatura pode receber essa glória? Alguma criatura tem uma glória que é sua? Em sentido absoluto, não. Tudo aquilo que nós temos, com exceção do pecado, não veio de nós, não é fruto do nosso mérito. Recebemos de Deus.
recebemos do Senhor a existência. É dele que procede o nosso ser, o nosso existir. É ele que opera em nós o querer, o pensar e o agir, diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Ora, dependemos dele. Tudo o que temos, com exceção do pecado, procede dele. Também, o Senhor se dignou conceder-nos a sua glória. A glória em Deus é, digamos assim, uma exigência intrínseca, faz parte da natureza dele. Mas quando ele nos dá essa glória, nós participamos dela. A glória em nós, a glória de Deus em nós, é por participação. Existem duas formas de você conceber algo, de você dizer que algo é de alguém: por natureza ou por participação. Jesus é filho de Deus Pai. Nós, pelo batismo, somos filhos também de Deus Pai. Mas há uma diferença. Jesus é filho do Pai por natureza. Nós somos filhos do Pai por participação. Isto é, fomos adotados. Somos criaturas, não temos a mesma natureza do Pai, mas pelo sangue de Cristo e na força do Espírito, participamos da filiação do Filho do Pai, ele que é filho por natureza, por essência, por substância. A glória de Deus também. Só Deus é digno de glória. Glória somente a Deus. Mas essa glória que é só de Deus, ele se dignou conceder-nos. Vamos às provas. Salmo 83, versículo 12. Porque o Senhor, Deus, é nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Ele não recusa os seus bens àqueles que caminham na inocência. O texto é de uma clareza celestial. A glória é dele, mas ele dá a quem ele quer. Não recusa aquilo que é dele aos inocentes. Esse argumento vai ser retomado no segundo bloco. Esteja com o papel e a caneta na mão para anotar estes e os outros que ainda vamos citar. Estamos refletindo sobre um argumento protestante, um argumento de Lutero. Só a Deus glória.